Sabe quando um casal decide morar junto? Parece só mais um passo, né? Só que, na real, essa decisão tem um peso legal gigante, quase como um casamento. E o problema é que muita gente nem desconfia disso. Então, a grande questão é essa: morar junto tem mesmo peso legal? E olha, a resposta é um sonoro sim. E pode acreditar, entender as regras desse jogo muda tudo para a vida de um casal. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Porque não é só sobre dividir as contas e o mesmo teto, sabe? Para a lei, isso aí pode ser o começo de uma família. E, como toda família, vem com um pacotão de regras junto. Olha só, para ser união estável de verdade, a lei enxerga 3 pontos essenciais. Pensa num tripé mesmo. Primeiro, a relação tem que ser pública. Sabe, amigos, família, todo mundo sabe que ali tem um casal. Segundo, tem que ser contínua, sem aquela história de termina e volta a cada 15 dias. E terceiro, e super importante, tem que ter o objetivo claro de formar uma família, de construir uma vida juntos. Se uma dessas coisas não rola, o tal do tripé desaba. E aí que a coisa fica séria. Porque a partir do momento em que essa união existe, pronto, nascem direitos e deveres iguaizinhos aos do casamento, principalmente quando o assunto é grana, bens, herança. Mas o mais maluco é que nada muda no RG. O Estado Civil continua lá, solteiro, divorciado, o que for. É uma mudança gigante na vida real que não aparece no documento. Tá, e se o casal simplesmente for morar junto, sem assinar nada, sem combinar nada no papel? O que acontece com as coisas que eles compram? Bom, aí a lei tem uma configuração padrão, uma regra que entra em campo automaticamente. É fundamental saber qual é. E essa regra automática, essa configuração de fábrica, digamos assim, tem nome: comunhão parcial de bens. Ou seja, se o casal não fizer um contrato para dizer como quer que as coisas sejam, a lei já escolheu por eles. Simples assim. É bem fácil de entender, na verdade. Tudo o que cada um tinha antes de começar a união continua sendo só daquela pessoa. Aquele carro antigo, a poupança que já existia, fica fora da conta. Agora, a partir do momento que a união começou, tudo, mas tudo mesmo que for conquistado, um AP novo, um carro, investimentos, é dos dois, meio a meio. E se um dia o relacionamento acabar, a divisão é essa, 50% para cada lado, sem discussão. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Ninguém precisa ficar refém dessa regra padrão. Existe um jeito de proteger o que é de cada um e, o mais importante, de o próprio casal criar suas próprias regras. Isso mesmo, essa regra da comunhão parcial é só o default. Não é uma sentença. O casal tem total autonomia para sentar e desenhar um acordo financeiro que funcione para eles, que tenha a ver com a história e os planos deles. E como se faz isso? Com um documento chamado Contrato de Convivência, ou Escritura Pública. É ali que o casal escolhe. Querem a comunhão universal, onde tudo o que existia antes e o que vier depois vira um bolo só? Ou preferem a separação total, onde o que é de um e o que é do outro e ponto final? Existem outras opções também. O poder de decisão está na mão do casal. Ok, mas e num caso bem específico? Tipo, uma herança de família ou uma doação que alguém recebe. Tem como proteger esse bem para que ele não entre numa eventual divisão? Tem sim, e o nome da ferramenta é cláusula de incomunicabilidade. Funciona assim: a pessoa que está doando o bem ou deixando a herança num testamento, ela precisa escrever essa cláusula no documento. Ao fazer isso, aquele bem, seja uma casa, um dinheiro, o que for, fica tipo blindado. Ele não se mistura com os outros bens do casal e não entra na partilha se houver separação. Beleza, já entendemos a teoria, as regras, as saídas, mas e na prática? Como é que se organiza isso tudo? E é bom deixar claro, pensar nisso não é agorar o fim da relação. Muito pelo contrário, é um jeito de cuidar do que está sendo construído, é um ato de carinho. Então, para resumir a ópera, os passos são: primeiro, conversar abertamente e se informar sobre os regimes de bens para ver qual se encaixa melhor na vida do casal. Segundo, colocar tudo no papel, num contrato bem feito, e isso, aliás, também resolve a questão da herança entre o casal, deixando tudo mais seguro. E por último, se aparecer uma doação ou herança na jogada, lembrar sempre daquelas cláusulas de proteção. No final das contas, o que fica é o seguinte: união estável é um lance muito sério. É um compromisso que amarra a vida do casal não só no afeto, mas também na lei. E saber como funciona, conhecer as regras do jogo, isso protege a relação e evita uma dor de cabeça danada lá na frente. Então, para fechar, fica aí uma reflexão. Aquilo que está sendo construído a dois, tijolinho por tijolinho, com tanto esforço, será que está bem protegido? Pensar sobre isso agora, com calma, não tem nada de pessimismo.
Na verdade, é um dos maiores atos de cuidado que um casal pode ter com a sua própria história e com o futuro que estão desenhando juntos.